Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo de número 6, do versículo de número 10 até o versículo de número 20. Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus, Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Pode colocar a sua Bíblia no banco. Vamos dirigir uma palavra de oração a Deus, nesse momento, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos a Ti nesse momento em oração, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus, clamando a Ti para que o Senhor traga, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, iluminação para os nossos olhos, para a nossa mente, para o nosso coração, daquilo que o Senhor deseja falar conosco através desse texto maravilhoso que foi lido, que o Senhor nos deu para nós. Ó Deus, que essa palavra que é poderosa, como nós lemos, é a espada do Espírito, que como diz a tua palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações dos homens. Nessa noite possa descortinar em nosso coração aquilo que o Senhor deseja, falando conosco, nos ensinando, nos exortando, quebrando toda a dureza, toda a cegueira do nosso coração. Em nome de Cristo oramos, porque sabemos que sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Esta epístola ela é chamada de epístola da prisão, e Paulo estava provavelmente preso domiciliarmente, como nós vemos em Atos, dos capítulos de número 22 em diante. Ele estava preso em uma casa e ali ele podia escrever e ele podia receber visitas para que ele pregasse e ensinasse a palavra de Deus. E ele identifica isso nesse texto que nós lemos, porque ele refere-se a si mesmo, como um embaixador em cadeias, um representante do reino de Deus, alguém não com honrarias como os demais embaixadores, mas como um embaixador de Cristo, hostilizado por causa do Evangelho. E Paulo entende que essa oposição claramente se dá por conta da inveja dos judeus, mas se dá também por conta
da ação que muitas vezes tenta impedir Paulo e os demais pregadores de avançarem com o evangelho, e essa ação é uma ação muitas vezes demoníaca, é uma ação de Satanás, porque Paulo vai dizer em Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 1, 2, 18, ele fala assim: por isso bem quisemos uma outra vez ir ter com vocês, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Então é isso que Paulo quer retratar aqui para nós, a ideia de que existe sim uma batalha espiritual que acontece no mundo, nas regiões celestiais, como ele mesmo vai dizer no verso 12, uma batalha invisível, onde os nossos olhos não podem ver, uma batalha que nós não podemos vencer com armas humanas, uma batalha que nós não podemos contar com o favor dos homens, com a nossa habilidade, com as armas humanas, com paus, pedras, revólveres, facas. Nós não podemos usar essas coisas contra este inimigo, porque essas armas elas não são eficazes contra ele. E Paulo, além de mostrar isso, mostra que esse inimigo ele é poderoso, ele é astuto, ele é maligno, ele é não humano. E mais do que isso, ele mostra que para vencermos esse inimigo, conforme ele identifica no texto por 2 vezes, nós precisamos de uma armadura que vem de Deus e é dada por Deus, que só pode ser dada pelo Senhor. E há algumas ordens nesse texto em que ele nos manda que nós nos apropriemos dessa armadura. E ele fala também que a finalidade para que nós venhamos nos apropriar dessa armadura é para que eu e você sejamos preservados naquilo que Deus tem feito em nós, para que nós não venhamos voltar àquilo que nós éramos no passado, escravos do pecado, do mundo e de Satanás, que é esse que está se opondo à igreja de Deus. Paulo então se atém a uma metáfora, ele faz muito isso nas suas cartas. Por vezes ele usa a metáfora de um corredor que está correndo uma maratona. Às vezes ele usa a metáfora de um pugilista, de um boxeador. E às vezes ele usa a metáfora literalmente de um soldado que está em guerra, batalhando, esperando o fim dessa batalha. Mas ele faz questão de deixar claro em suas cartas que essa guerra, ela já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Cumpre a nós, a igreja de Deus, nos mantermos firmes e fiéis a Deus, para que o desfecho da história então se cumpra. E Satanás, conforme diz a Escritura, seja condenado de uma vez por todas no seu destino final, conforme Jesus vai dizer, lançado no inferno com seus anjos e demônios. Então Paulo faz essa metáfora e ele ilustra usando as armaduras, a armadura, os componentes da armadura de um soldado romano, que muito provavelmente estava aprisionado ao lado dele. Paulo ficava aprisionado ao lado dele para que ele não fugisse. Então ali escrevendo, ele olha para aquele soldado romano e pela imaginação que o Espírito produz nele, inspirado por Deus, ele faz uma relação de componentes do Evangelho, de coisas que são importantes e fundamentais para a igreja permanecer firmes, permanecerem fiéis, permanecerem na sua condição, perseverarem no meio da provação, no dia mau, que haverá de vir muitas vezes contra nós, o povo de Deus. Indo então já para a exposição desse texto, nós precisamos encontrar aqui nesse texto, conforme os estudiosos indicam, que Paulo começa mostrando para nós os motivos pelos quais nós precisamos usar essa armadura de Deus. Ele vai começar no verso 10 e no verso 11, mostrando que nós precisamos dessa armadura de Deus que é espiritual, porque aquilo que nós precisamos para vencer essa batalha espiritual, ela não está em nós, não está na nossa força, não está na nossa obediência. Embora muitas pessoas vão ler esses componentes que ele começa a falar do verso 14, a verdade, a justiça, e eles vão entender que isso é uma verdade do coração, uma justiça de obediência, mas lembrem-se, a Escritura está o tempo todo mostrando para nós que o Evangelho é sobre o quanto nós somos fracos e o nosso Deus é poderoso. Então não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa habilidade. Você não pode vencer o diabo conforme a sua força, porque ele é mais poderoso do que você, ele é mais forte do que você,
Ele é mais inteligente do que você. E digo mais, talvez ele conhece mais esse livro que você está na mão, a Bíblia, do que você. Ele conhece as Escrituras. E nós vamos ver mais à frente que ele cita muitas vezes a Escritura para tentar perverter e enganar o povo de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que aquilo que eu e você precisamos para vencer o diabo está no Senhor. E ele vai dizer, na força do seu poder. Nós carecemos da força e do poder de Deus para vencer as armadilhas do diabo. Não está em nós, não existe arma fora de Deus. Que tipo de poder então é esse pelo qual nós devemos ser fortalecidos? Na própria carta, o apóstolo Paulo responde, lá no capítulo de número 1, quando ele mostra para nós que esse mesmo poder que nós carecemos, ele já foi dado em Cristo. Porque ele vai dizer em Efésios 1, do verso 17 em diante, ele está orando a Deus, pedindo para que os olhos desses irmãos sejam abertos e que eles conheçam não somente a verdade do Evangelho, mas que eles conheçam qual é a suprema grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E então ele diz, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está falando para nós que Cristo Jesus é aquele que já venceu o diabo, ele está ao lado de Deus, ele está à destra de Deus, ele intercede por nós, ele é o nosso representante, ele é o nosso advogado. Satanás não pode levantar acusação contra os eleitos de Deus, porque o Senhor já cumpriu e conquistou tudo o que era necessário na cruz, ressuscitando dentre os mortos. O segundo motivo é que essa armadura, ela deve ser tomada de forma completa e não apenas as suas partes. A palavra no grego aqui é panóplia, que era um termo que eles usavam para se referir à armadura de um soldado romano, que identificava um kit completo, do qual o soldado não poderia ir para a guerra, nem sair para o serviço e para os seus turnos, sem que a sua panóplia estivesse completa. É por isso que Paulo vai usar essa expressão no verso 11 e no verso 13, ele faz questão de dizer, vistam-se com toda a armadura de Deus. No verso 13 ele fala, por isso, peguem toda a armadura de Deus. Não são apenas as partes, é o todo. E ele vai citar esses componentes, e aqui já apontando para os versos 14 em diante, eu quero fazer uma aplicação com você, e pensar como nós, muitas vezes somos tendenciosos, nós só queremos cultivar na nossa vida aquilo que nós gostamos. Em que sentido? Muitas vezes nós queremos estudar mais a Bíblia, mas nós não queremos orar. Muitas vezes nós queremos orar, mas não queremos estudar a Bíblia. Muitas vezes nós queremos estar presente nos cultos, mas nós não queremos nem ler a Bíblia em casa e nem orar em lugar nenhum. E muitas vezes, pasmem, não queremos nada disso. Nem a igreja, nem a oração, nem a palavra. E Deus está dizendo para nós que sem essas coisas, nós não vamos subsistir perante os ataques do diabo. Muitas vezes nós queremos as partes e não o todo. E nós precisamos da palavra, nós precisamos da oração, que são coisas que ele menciona no texto. E nós precisamos da igreja, da comunhão. Alguns entendem que só pelo fato de lerem a Escritura estão protegidos, e aí, então eles deixam a oração de lado. Outros entendem que só pelo fato de estarem orando muito e não lendo as Escrituras, eles estão protegidos. Outros, de maneira religiosa e superficial, acreditam que pelo fato de marcarem a presença nos cultos aos domingos, mas deixarem as Bíblias empoeirando em casa, eles estarão seguros dos ataques do diabo. Não estarão.
Paulo quer mostrar isso para nós, que nós precisamos de todas essas coisas, porque essa batalha é real, e o nosso inimigo não dorme, não descansa, ele é feroz. Terceiro motivo pelo qual nós precisamos nos vestir dessa armadura de Deus, é porque Deus não está dando conselhos para nós. A Escritura não é um livro de conselhos, ela não é um livro de boas ideias, ela é a verdade de Deus, que contém ordens diretas para nós. Deus não dá conselhos, Deus dá ordem. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, e Ele está falando aquilo que Ele exige da igreja de Jesus Cristo. Ele está falando aquilo que Ele exige de nós como comunidade cristã da graça. Ele vai dizer algumas ordens nesse texto. Percebam que ele fala, fortalecei-vos, ou sejam fortalecidos no verso 10, é uma ordem. Ele está falando assim, busquem a força em Deus, corram até Ele, procurem essa força, peçam essa força. E então ele diz, vistam-se, no verso 11, ou revistam-se. No verso 13 ele diz, peguem, são ordens. E o que Deus está ensinando aqui para nós com essas duas ordens? Ele está falando assim, a armadura, ela está disponível. Eu já dei para a igreja aquilo que ela precisa para suportar o dia mau, para passar pelas tribulações, mas nós muitas vezes desprezamos essas coisas. E mais do que isso, ele fala, fiquem firmes, orem, sejam vigilantes. Ele fala aí no verso 14, fiquem firmes. No verso 18, orem. No verso 19, ele manda que nós vigiemos, sejamos atentos, perseverantes. O que indica que nós não podemos dormir no posto. É como se nós aqui na terra, durante essa batalha espiritual, nós estivéssemos sempre de plantão. Não há fim para a guerra enquanto você não partir para Cristo, ou enquanto Cristo não voltar. Você está em uma guerra contínua contra o diabo. Ele trama contra você o tempo todo. E quando ele faz essas exortações, fiquem firmes, peguem, vistam-se, sejam fortalecidos, a Escritura está fazendo uma coisa que ela faz o tempo todo para nós. Ele está nos exortando, o Senhor, o nosso Deus, para que nós sejamos constantes, equilibrados, perseverantes, atentos, pujantes na obra do Senhor. E por que muitas vezes nós desfalecemos? E por que muitas vezes nós desanimamos? E por que muitas vezes nós tiramos o pé do acelerador? Nós deixamos as coisas de Deus de lado. E então ele vai dar um quarto motivo para dizer o porquê que nós precisamos dessa armadura. Verso 11 no verso 13. Ele vai dizer depois da primeira ordem, vistam-se com toda a armadura de Deus. Ele fala, olha a finalidade, o objetivo, para poderem ficar firmes. Olhem comigo no verso 13 de novo, no verso 13. Ele vai dizer, por isso, peguem toda a armadura de Deus. Aí ele fala de novo, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, ele fala, permanecer inabaláveis. Ele está ensinando para nós, irmãos, que o objetivo de nós usarmos desses artifícios que Deus dá, para nós suportarmos a guerra, tanto na defesa, quanto no ataque contra Satanás, tem o objetivo de Deus nos preservar na nossa condição atual. E talvez você pense assim, bom, qual era a nossa condição anterior? Paulo vai descrever uma humanidade depravada no capítulo 2 dessa mesma carta. Ele vai dizer assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo e fazendo a vontade da nossa carne e do nosso coração. E ele vai dizer que nós, por causa dessas coisas que nós éramos escravos, do pecado, do mundo e do diabo, nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus.
Paulo está falando assim que a nossa condição antes de Cristo, antes de estarmos na igreja, no povo de Deus, que aqui Paulo está escrevendo para pessoas salvas, ele está escrevendo para você que é crente, ele está escrevendo para você que já creu em Cristo, ele está escrevendo para mostrar, não é para lá que vocês devem voltar, vocês devem permanecer onde vocês estão, e caso vocês menosprezem essas coisas, a escravidão pode voltar, o pecado pode bater a porta novamente, o mundo pode seduzir você novamente. O diabo pode entrar na sua vida novamente, com as suas artimanhas. Essa é a exortação que ele está falando. E há aqui uma coisa importante de ressaltarmos. Porque ele fala que nós precisamos resistir, e então ele diz no verso 13, resistirmos no dia mau. O que é esse dia mau? Esse dia mau não é um dia da sua vida que vai vir uma tribulação num período de 24 horas. Essa expressão na escritura, dia mau, ela se refere a um período de tribulação, de provação intensa, aonde você vai sentir as portas do inferno muitas vezes se abrindo para querer te engolir. Você vai ver tudo desmoronando, você vai ver o diabo se levantando, você vai ver as coisas dando erradas. E muitas vezes é uma ação demoníaca, claro, pela permissão de Deus, assim como foi na vida de Jó. Mas lembre-se, esse dia vai chegar. Se ele ainda não chegou, ele vai chegar. E Paulo está dando essas orientações para que a gente também se prepare para esse dia de dificuldade. Ele está dando essas orientações para que nós fiquemos atentos, porque a qualquer momento pode chegar uma notícia terrível, pode chegar uma enfermidade, alguém que nós amamos pode ser tirado. Coisas terríveis acontecem nesse mundo, irmãos. Como foi ensinado aqui na pregação sobre graça comum, até para os crentes, até para os cristãos. Então esse dia mau, ele se refere a um período, e eu gostaria de ilustrar isso, mostrando que esse período muitas vezes é Satanás que está por trás dele, mas Deus está no controle das situações, olhando para a carta, em Apocalipse, a carta de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, no verso 8 vai dizer assim, ao anjo da igreja em Esmirna, está escrevendo para o pastor da igreja, aí ele diz assim, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, Jesus está falando, e aí então ele fala, eu conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico no Senhor, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias, um período, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Deus está falando para essa igreja que o diabo vai se levantar. Um período de tribulação vai acontecer. Alguns deles serão lançados na prisão. E há relatos históricos que até o pastor dessa igreja, nesse período, chamado Policarpo de Esmirna, ele foi morto nessa tribulação, anos mais tarde, que aconteceu de forma cruel. Então perceba que Deus está alertando para nós, que o dia mau ele pode chegar, e há uma ação de Satanás, mas ele está no controle, e a ordem é, permaneçam firmes, sejam fiéis, continuem perseverando, não desanimem, não esmoreçam na fé, permaneçam firmes. Da mesma maneira, uma outra ilustração, usando a própria vida do nosso Senhor Jesus, quando ele foi tentado no deserto, em Mateus no capítulo 4, muitas coisas aconteceram, e no final Jesus exorta o diabo com a palavra de Deus, o repreende. Então a Bíblia fala assim, com isto, depois de um período de 40 dias de provação no deserto, a Bíblia vai dizer que o diabo o deixou, e aí veio os anjos e serviram Jesus. Deixou ele para sempre? Não, porque mais tarde ele veio aparecendo de outras formas, apareceu até na boca de Pedro, falando para Jesus, tem piedade de você, não sofre não, tem amor próprio. Então o diabo aparece de maneiras inimagináveis, para tentar nos tirar do propósito
de Deus. Ele provisoriamente se afasta, mas lembre-se, esse dia mal pode chegar. Algumas aplicações nesse sentido. A palavra diz assim: não deem lugar ao diabo na vida de vocês. A palavra diz assim, Tiago 4,7, portanto, sujeitem-se a Deus, ou seja, permaneçam em Deus, permaneçam obedientes, permaneçam firmes, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele então vai fugir de vocês. Pedro também vai dizer de modo semelhante, ele vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Ele é astuto, ele fica observando a melhor oportunidade, como um leão observa a sua presa. Ele olha para você como um leão olha para a sua presa. Mas a exortação de Pedro é: sejam sóbrios, sejam vigilantes, permaneçam perseverantes. E aí então Paulo vai falar no final do verso 11 ainda, que todos esses motivos é por causa desse nosso inimigo, que não é um inimigo humano qualquer. Embora Paulo esteja preso em Roma, e isso se dá por causa da oposição que é influenciada por Satanás, mas ele sabe que no final a guerra dele não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas. Os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos, eles são espirituais e eles atuam por trás das cortinas, dos bastidores, para vir e se levantar contra a igreja. Então ele vai dizer quem é esse inimigo. Quem é o inimigo? Em primeiro lugar, a Escritura vai dizer que ele é o diabo. Às vezes Satanás significa que ele é o nosso adversário, ele é o nosso arquirrival, ele é o pior vilão contra nós, ele é o acusador, ele é o caluniador, ele é o difamador, que vai levantar calúnias, difamações, mentiras contra você, contra a sua consciência, contra o seu coração, contra a palavra de Deus. Ele é maligno, ele é perverso, como nós vemos no verso 12, eles são forças espirituais do mal, que tem planos terríveis contra a igreja. Ele é poderoso, ele é mais poderoso do que nós, mas não mais poderoso do que Deus. Ele também é um inimigo numeroso. Há um exército, conforme Paulo incita aqui para nós, quando ele diz esses dominadores, essas forças espirituais, são muitos que se levantam contra nós. Por isso que nós não podemos lutar sozinhos. É por isso que nós não podemos lutar de maneira individual. É por isso que nós precisamos lutar como igreja. É por isso que nós precisamos lutar como irmãos em Cristo no dia mau. Tem uma frase interessante de um pastor chamado Risby, que ele diz assim, que no tempo de angústia, de tribulação, de oposição, de levante de Satanás, nós temos, além da glória de Deus sobre nós, além da palavra de Deus e do Espírito de Deus dentro de nós, nós temos os irmãos ao redor de nós. Nós temos a igreja ao nosso redor. Nós não precisamos lutar sozinhos, porque eles lutam em grande número. E como exatamente esse inimigo atua contra nós, meus irmãos? A Escritura vai dizer que ele tem ciladas. E o que significa isso? Que são métodos, que são armadilhas, que são coisas que ele faz de maneira planejada, que ele é estrategista, que ele é astuto, que ele é o pai da mentira, que ele muitas vezes se manifesta como um anjo de luz, e a Escritura está o tempo todo indicando para nós que ele tenta agir de maneira sutil contra o povo de Deus. Quando esse texto vai dizer, principados, potestades, dominadores, não são seres diferentes, são um único tipo de ser, mas que agem de maneiras diferentes, que agem com governo sobre o mundo, liderança sobre as pessoas, que agem trazendo influências sutis. E aqui Stott chama a nossa atenção para uma coisa interessante, porque ele vai lá no Jardim do Éden e fala assim, às vezes ele é sutil, como uma cobra, que chega ali e fala assim, não, é isso que Deus disse? Não, isso não é verdade. Ele vem sutil como uma cobra, mas muitas vezes ele vem como um leão, como nós já falamos. Ele é versátil, ele se desdobra conforme as circunstâncias, para tentar nos pegar da melhor maneira possível. Esse é o inimigo que nós estamos enfrentando. Como pai da mentira, ele tenta trazer engano. Como anjo de luz, ele traz propostas que são aparentemente sedutoras e que são aparentemente de Deus.
Muitas vezes ele se manifesta por meio de falsos profetas, que parecem ser homens de Deus, mas são corrompidos, conforme a Escritura muitas vezes fala. Que se manifestam com aparência piedosa, mas o coração está longe, e o seu ensino está longe da Escritura. Como anjo de luz, ele pode vir com propostas que podem parecer de Deus, ele pode aparecer como um bom partido para casamento, como um homem de Deus que fala que quer servir a Deus, que quer servir a igreja, mas que depois que casa, ele se traveste do anjo de luz e aparece o demônio naquela vida. Ele pode aparecer como um anjo de luz, muitas vezes como um bom partido para o casamento, de uma mulher que não quer servir a Deus, mas fala da boca para fora que quer servir a Deus. Ele vem usando estratégias. Ele é um anjo de luz. Ele aparece das maneiras possíveis para tentar te enganar, para tentar te seduzir. Ele aparece com amizades que podem parecer que são boas, mas no final que são ruins. Ele faz diversas formas. E aí Paulo traz uma exortação para nós em uma de suas cartas. Ele fala assim: o que nós não queremos é que vocês não menosprezem os planos de Satanás. E aí nós precisamos chamar a atenção nossa para uma coisa: quantas vezes nós agimos e de fato nós temos um problema, que é o pecado, que muitas vezes nos afasta de Deus. Nós lutamos diariamente, mas quantas vezes nós menosprezamos as ações do diabo? Nós agimos como se ele não fosse real. Nós agimos como se ele não estivesse tramando contra nós. Nós agimos como se ele não estivesse às redondezas tentando implantar problemas no meio do povo de Deus. Quantas vezes nós ignoramos os desígnios do diabo? O diabo está sempre tentando agir contra nós. Sempre. E qual que é o alvo dele? O que exatamente ele quer com o povo de Deus? O que exatamente ele quer conosco? Nessa mesma carta, Paulo na carta aos Efésios, ele começa no capítulo 1, falando aquilo que Deus fez por nós. As bênçãos, os privilégios, que eu e você recebemos, sem mérito nenhum, sem motivos nenhum em você. A Bíblia fala que Deus te amou antes da fundação do mundo, que Ele te escolheu por motivos que estão escondidos nele mesmo, que Ele regenerou você pela lavar do Espírito, que pela palavra de Deus, Ele trouxe vida para você, que por meio de Cristo, Ele redimiu você dos seus pecados, e que por meio do Espírito, Ele sela você, Ele deixa você seguro, Ele deixa você protegido, para que a obra que Deus fez em você, ela seja permanente e completa. E depois de falar tudo isso, do capítulo 1 ao 3, e mostrar tudo que Deus fez pela igreja, sem nenhum motivo em nós, apenas pelo amor e pela vontade de Deus, a partir do capítulo 4, Paulo começa a mudar o tom, e agora ele começa a trazer ordens, ele começa a falar: andai assim, vivei assim, fazeis isso, não façais aquilo. Ele começa a dar ordens para mostrar a resposta coerente que a igreja de Jesus, que foi salva pela graça, e tão somente pela graça, deve responder a Deus agora, somente por amor, não porque quer ser salva, mas porque já foi, porque Deus já realizou tudo, porque Deus já salvou, porque Deus já guardou, porque Deus já protegeu, e agora Ele vai mostrar como a igreja deve viver, em gratidão e honra e glória a Deus, por aquilo que Ele fez, aquilo que Deus espera e deseja e ordena do seu povo. E aí então, seguindo essas orientações, nós podemos falar 4 coisas que Deus espera da igreja. A primeira coisa é a unidade. É caro a unidade para Deus. Ele espera que a igreja viva em perfeita unidade, embora hajam diferenças, embora sejam culturas e pessoas diferentes. Ele está falando assim, que o povo de Deus deve ter um só modo de pensar, um só modo de agir, porque foi um único Deus que nos salvou. A igreja precisa estar unida, coesa. Mas aí então ele mostra que a igreja também, na sua diversidade, tem dons diferentes. Deus derrama dons sobre a igreja. Ele institui alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas. E Paulo cita uma lista de dons, não completa, mas só para identificar para esses irmãos o que é o serviço da igreja. E ele fala, esse serviço é para edificação do povo de Deus.
é para a igreja crescer, é para a igreja ser abençoada. Então ele mostra que a segunda coisa que ele espera da igreja é que a igreja use de maneira coerente esses dons, com a visão correta, servir a igreja, para a igreja crescer, servir a igreja para a glória de Deus, servir a igreja para a igreja ser edificada. E aí, então ele fala de outra coisa que Deus espera de nós, já que nós não somos mais escravos do pecado, não andamos mais como ímpios e gentios, ele vai dizer que nós não mais vivemos na impureza, ou seja, o que Deus espera de nós é santidade. A igreja tem que viver diferente do mundo, a igreja precisa viver de maneira santa, a igreja precisa viver o casamento de maneira diferente do mundo, a igreja precisa viver o trabalho de maneira diferente do mundo, a igreja precisa viver tudo diferente do mundo, no sentido de mostrar o nosso compromisso, a nossa visão, o nosso compromisso com Deus e com a palavra. E aí, então, em último lugar, ele mostra que a igreja precisa ter harmonia. Harmonia no casamento, que ele fala do marido e da esposa. Harmonia entre os filhos, a partir do capítulo 5, verso 21 até o 6, do 1 ao 9. Ele vai dizer harmonia no lar cristão, o marido com a esposa, os pais com os filhos, harmonia no trabalho, os senhores com seus servos e os seus servos com os seus senhores, mostrando que isso tudo deve ser um fruto da ação de Deus em nós. E é por isso então que Paulo finaliza dando uma última ordem para a igreja, que é essa: façam guerra. Porque a unidade, a edificação, o crescimento e o serviço, a pureza e a santidade, a harmonia entre a família, os filhos e no trabalho, tudo isso é o que o diabo quer destruir. É sobre essas coisas que ele vai se levantar para tentar destruir a igreja, sobre tudo que ele vem falando antes aqui nessa carta. É isso que o inimigo quer destruir em nós. Ele quer destruir a unidade no meio do povo de Deus. Ele vai tentar gerar divisões no meio da igreja, conflitos doutrinários e qualquer outra coisa que possa dividir o povo de Deus. Ele quer gerar na diversidade dos dons orgulho, vaidade, inveja, competição. Ele quer gerar na pureza e na santidade escândalo, pecado, propostas, humilhação pública. Ele quer gerar vergonha, ele quer gerar vergonha interna em nosso coração. Ele quer plantar discórdia em nossos lares, no seio da família. Ele quer plantar pecado no casamento. Ele quer que nós negligenciemos as coisas de Deus com os nossos filhos, com as nossas esposas. Ele quer que nós negligenciemos o trabalho. Ele quer que nós pequemos em todas essas áreas. É contra isso que diariamente o diabo vai tramar contra a nossa vida. Essa guerra é real. E uma das primeiras coisas que ele quer, como pai da mentira, é colocar na nossa mente que ele não existe, e que ele não vai agir contra nós, e que está tudo bem. Ele não vai aparecer com um tridente e chifre na cabeça, falando: olha, eu sou o demônio e vim aqui lutar contra você. Ele vai agir de maneira sutil. Então a tarefa de preservar essas coisas, ela não é fácil. E aqui fica uma aplicação importante sobre igreja. A gente é acostumado a ouvir por aí afora que a igreja é um hospital de Deus. Mas de acordo com a Escritura, e de acordo com todas as metáforas que Paulo usa no Novo Testamento, a igreja é muito mais um quartel-general do que um hospital. Não ofereça a igreja como um hospital para as pessoas. No sentido de que Deus vai curar, vai restaurar o seu casamento, Deus vai curar você do seu problema de saúde. E foi falado aqui na pregação anterior com o pastor Neto, quando ele mostra que o que a gente precisa oferecer não são essas coisas, porque isso, a graça comum de Deus, ela pode dar para as pessoas. O que a gente tem que oferecer como igreja não é a resolução dos problemas, porque vejam, Paulo está falando aqui: olha, vocês que são da igreja, vocês estão em uma batalha, as coisas vão ficar feias. Vai haver luta, vai haver guerra. Nós não podemos oferecer o evangelho para as pessoas pensando que elas vão vir e vai ficar tudo bem na vida delas. Pelo contrário. Quantas vezes talvez você não já experimentou até na sua vida, depois que você se converteu, as coisas até ficaram mais difíceis. As lutas se agravaram. As coisas que antes não te chamavam atenção, agora chama. Começa a haver uma guerra. Então quando as pessoas vêm para Cristo, aí é que o problema vai começar, porque aí é que o demônio vai se levantar. Então perceba que Paulo está mostrando que a igreja ela é muito mais um quartel-general.
Não estou querendo dizer que Jesus não pode salvar o casamento, Jesus não pode curar, Ele pode e Ele faz, e a gente ora por isso. Mas a primeira coisa e a principal que Jesus veio para fazer foi resolver o problema do nosso pecado. E isso Ele resolveu de maneira eficaz e poderosa. É isso que a gente tem que oferecer para as pessoas, é salvação, é o evangelho, como foi orado aqui nessa noite. E então fica a pergunta para nós: quais são os recursos que Deus oferece para a igreja, para que ela suporte esse período de provação, essa luta contra o diabo? Percebam que Paulo vai começar a usar aí essa armadura de Deus a partir do verso 14. Ele vai dizer no verso 14: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Em algumas traduções ele diz, colocando os cintos da verdade. Esse cinto, ele vinha aqui, né, obviamente um cinto, que segurava e mantinha a roupa que vinha por baixo da armadura firme, para que esse soldado ele pudesse ter segurança na hora de fazer os movimentos e lutar e fazer aquilo que era necessário no meio da guerra. E por isso que Paulo associa por ilustração a verdade com o cinto, porque o fundamento de toda a nossa ação é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade que nos libertou, é a verdade que ilumina os nossos olhos, é a verdade que traz conhecimento, é o conhecimento que nós temos por meio da Escritura. E o diabo, como pai da mentira, é isso que ele quer fazer. Ele quer perverter a verdade, ele quer esconder a Escritura. Por isso, toda vez que a gente fica distante da Escritura, toda vez que a gente não estuda a Escritura, isso é um ponto positivo para Satanás, porque a gente está se afastando daquilo que sustenta a igreja, que é a verdade. A Escritura chama a igreja de baluarte da verdade, uma masmorra, um castelo, onde a verdade de Deus é protegida. No Novo Testamento nós vemos o tempo todo, como acontece no livro de Judas, no capítulo 3, Judas falando assim, eu ia escrever para vocês sobre salvação, mas por causa desses falsos profetas, eu vou falar sobre a batalha da fé, que vocês precisam batalhar de uma vez por todas, porque há falsos profetas que estão entrando na igreja, pervertendo a verdade, ensinando o erro. Não deixem se enganar com essas coisas. Em Timóteo, no capítulo 1, Paulo está falando que a coisa mais importante na igreja, de princípio, é o zelo pela doutrina. Ele está falando para Timóteo, não deixem que esses falsos profetas ensinem, façam eles calar. Porque a verdade de Deus, a doutrina de Deus, é onde parte todo o restante. A nossa ética, a nossa moral, a nossa espiritualidade vai partir daquilo que nós temos da verdade de Deus. Sem a Escritura, nós vamos andar como cegos no mundo. Aí ele diz, em segundo lugar, ele fala da couraça da justiça. Era um colete grande que protegia os órgãos vitais desse soldado romano. Coração, os órgãos da frente, algumas partes das costas, algumas partes aqui do braço. E então ele fala da justiça, e é interessante que algumas pessoas costumam dizer que essa justiça, ela é obediência. Mas lembre-se, a nossa obediência, muitas vezes, ela é pífia, ela fracassa. Isaías vai dizer que as nossas melhores obras, são como um trapo de imundícia. Ele vai dizer que aquilo que você faz de melhor é como um pano sujo que era descartado, em relação à santidade de Deus. Então a nossa justiça não é o que vai proteger a nós, não é a nossa obediência. Essa palavra aqui, de kaios, que é usado no grego, é a mesma palavra que Paulo fala em Romanos 5:1, que nós fomos justificados por Deus. Essa justiça é a justiça de Cristo, não é a nossa. E deixe-me ilustrar isso de maneira clara. Na cruz, quando Jesus foi crucificado, todos os nossos deméritos, os nossos pecados, as nossas desobediências, nossas transgressões, as nossas iniquidades, elas foram depositadas em Jesus. Os seus pecados de ontem, os de hoje e os de amanhã foram pagos, perdoados de uma vez por todas em Jesus Cristo.
Mas não somente isso, a Escritura vai dizer que a justiça de Cristo, ou seja, a sua obediência, ele cumpriu a lei de maneira perfeita. A Bíblia vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Toda a obediência de Jesus foi colocada sobre você. Por isso que quando Deus olha para a igreja, ele chama o povo de Deus de santos, irrepreensíveis, porque quando ele olha para nós, os que cremos, ele vê a vida do seu Filho Jesus. Uma vida perfeita, uma vida de obediência, uma vida sem pecado. Por isso quando ele diz assim, coloquem a couraça da justiça, é sabendo que muitas vezes, o nosso inimigo, Satanás, ele vai vir para levantar acusações contra nós. Ele é o diabo, como diz o texto, ele é Satanás, nosso adversário, ele é o acusador, ele é o caluniador, ele vai se levantar para falar que você é pecador, ele vai se levantar para falar que você não merece ser salvo, ele vai se levantar para falar que você não é filho de Deus. Mas aí eu lembro daquela passagem de Romanos, que fala assim, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? A resposta é não. E a resposta é, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O diabo não pode levantar acusação contra os eleitos de Deus. E Paulo está ensinando isso. Certa vez, Lutero conta uma experiência, um sonho, uma visão que ele teve. E ele disse que ele estava orando e o diabo apareceu para ele. E começou a citar uma lista de pecados. Muitos pecados que ele cometeu. Como acusador, como aquele que vem para levantar mentiras, para nos acusar perante Deus, para falar que nós não merecemos a salvação. Então ele chega falando um monte de pecados para Lutero. Então Lutero responde para ele dizendo, essa lista de pecados não é verdade. Eu não cometi esses pecados. Eu cometi muitos outros. Essa lista está incompleta. Há muito mais pecados que você não citou, que eu ainda cometi, mas eu quero dizer que o meu Senhor morreu por todos eles. Lutero então fala isso, afirmando a segurança cristã, afirmando a certeza do perdão para aqueles que creem, confiam e recebem e vivem por meio de Cristo de maneira plena. Essa deve ser a nossa convicção como igreja. Paulo continua e ele fala dos pés calçados com a preparação do evangelho da paz. E aí, então ele indica, esse sentido do evangelho da paz, ele tem vários sentidos. É no sentido de que nós estamos lutando do lado certo da guerra, porque nós já obtemos paz com Deus. E por mais que nós estamos em meio à guerra e muitas dificuldades, circunstâncias difíceis, nós temos a paz de Deus por meio do evangelho. E por mais que nós, além de termos a paz com Deus e a paz de Deus, nós também somos mensageiros do evangelho, dispenseiros da palavra de Deus, porque nós andamos nesse mundo tenebroso, conforme diz esse texto, anunciando o evangelho da paz. E então ele fala de outra coisa, ele fala do escudo da fé, o que significa que o diabo, assim como naquele tempo, os outros soldados inimigos usavam dardos inflamados, flechas pegando fogo. Eles atiravam nos escudos que eram aproximadamente de 1,5 metro, cobria quase o corpo todo. E esses escudos essas flechas batiam nesses escudos e impedia que os soldados ficassem pegando fogo, ou que eles fossem atingidos por aquelas flechas inflamadas. Então Paulo usa dessa metáfora para falar que o diabo ele é como esse inimigo, que muitas vezes ele lança setas,
ele lança pensamentos, ele lança ideias, ele lança incredulidade, ele lança medo, ele quer lançar muitas coisas, muitas ideias na nossa vida, e a fé é aquilo que traz confiança para nós, e nos tira do poço da incredulidade, que nos traz segurança. Muitas vezes nós ficamos incrédulos, inseguros, incertos, se Deus está de fato cuidando, se Deus está de fato no trono do universo. Quantas vezes nós nos questionamos das coisas? A fé aqui para Paulo é aquela que nos deixa protegidos desses dardos inflamados do diabo. E então ele fala do capacete da salvação. E Paulo vai usar essa mesma expressão capacete em Tessalonicenses para falar que é o capacete da esperança da salvação. O que Paulo está indicando para nós é que muitas vezes o diabo, ele quer questionar a nossa salvação. Ele quer questionar se nós somos filhos de Deus. E com isso eu gostaria de lembrar o que acontece em Mateus no capítulo 4. Jesus estava sendo tentado no deserto. E por 2 vezes o diabo não começa com as tentações. Ele começa questionando a paternidade de Deus sobre Jesus. Ele chega perante Jesus e fala assim, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui desse morro, e o Senhor vai dar ordem aos anjos a teu respeito. E Jesus o tempo todo faz o quê? Responde ele logo em seguida com aquilo que ele fala, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus o tempo todo usa a própria palavra, que o diabo está usando e pervertendo e interpretando de maneira errada para gerar confusão, medo e angústia em nós. Ele usa a palavra, citando essa palavra, para mostrar para nós que a nossa arma de defesa e também de ataque é a Escritura. É por isso que nós precisamos conhecer a Escritura. Porque quando o diabo lançar mentiras, seja na nossa mente, seja pela boca de outras pessoas, nós precisamos lembrar em tom audível aquilo que as Escrituras afirmam. E é isso que Jesus faz. Jesus não fala, mas eu penso, mas eu acho que na verdade, na minha opinião. Não, Jesus diz assim para ele, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Quando ele manda Jesus transformar pedras em pães, quando ele manda Jesus pular, ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele fala que vai dar todos os reinos da terra, ele repreende Satanás e diz, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ele está mostrando para nós que a maneira pela qual nós nos defendemos dos ataques do diabo é lembrando a palavra de Deus, não somente para ele, mas para nós. Nós precisamos falar da Escritura, nós precisamos conhecer a Escritura, nós precisamos estar encharcados com a Escritura. Somente pelo conhecimento da Escritura é que nós vamos conseguir suportar as dificuldades. E Paulo encerra falando uma última coisa, que não é um elemento da armadura, mas é como se ele estivesse falando aquilo que ele começou no verso 10, falando sobre como a gente se apodera desse poder e dessa força que está na armadura, que é no Senhor. Ele fala, orando no Espírito, estando em relacionamento com Deus. Então ele fala, orem em todo o tempo, orem de maneira perseverante, orem em todo tipo de oração, súplicas, ações de graças, clamores, façam orações, orem por todos os santos, orem uns pelos outros, orem por mim, Paulo fala, para que eu continue pregando o Evangelho. 2 aplicações finais. A primeira aplicação é para você que é crente. Hoje, e durante a nossa vida e até o fim dela, nós vamos vestir essa roupa, essa armadura de Deus, de maneira metafórica, como um guerreiro, como um soldado que está lutando no exército de Deus contra as forças do mal. E essa armadura, ela não pode em nenhum momento ser tirada. Gurnall, um puritano, vai dizer que nós entendemos que nós precisamos comer pensando que estamos prontos para a batalha. Precisamos dormir como alguém que dorme vestido para a guerra, pronto para se levantar e lutar. Nós precisamos ir para o trabalho vestidos dessa armadura, de todas essas coisas que foram faladas. Nós precisamos fazer todas as coisas na nossa vida sempre conscientes que estamos em uma batalha.
E que o tempo dessa vida é um tempo de luta, de batalha, de guerra. E nós não vamos tirar essa armadura e não podemos tirar essa armadura em hipótese nenhuma. Mas a Escritura tem uma promessa. A promessa de que quando Cristo voltar, Ele vai tirar essa armadura. Ele vai limpar as nossas feridas. Ele vai secar as nossas lágrimas. Ele vai curar as nossas angústias. Ele vai tirar toda a dor e toda a angústia e toda a amargura. E Ele vai vestir você de roupas brancas. Ele vai colocar uma coroa de glória na sua cabeça, como a Escritura promete. Aqueles que suportarem a provação receberão a coroa da vida. A Escritura fala que o Senhor vai coroar você e vai te dar uma roupa de glória. E você nunca mais vai precisar lutar, nem contra o pecado, nem contra o mundo, nem contra o diabo, porque só vai haver um Senhor que vai governar sobre a nossa vida pelos séculos dos séculos, como promete Apocalipse. Creia nessa promessa. Creia nessa promessa de Cristo. Não desanime na batalha. Não solte a espada da sua mão. Não abandone o escudo da fé. Não abandone a oração. Não abandone a verdade. Não abandone a justiça, que é o Evangelho de Cristo. Não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de participar das reuniões solenes da igreja. Não deixem de estar unidos uns com os outros. Façam uso de toda a armadura de Deus. Então no final vocês serão recompensados. Nós, a igreja de Cristo, seremos. E embora nós não tenhamos nenhum visitante nessa noite, talvez você tenha suas indagações, se você de fato nasceu de novo. Talvez no seu coração você ainda tenha dúvida se você é de Cristo ou não, porque às vezes você está orando, você está confessando ao Senhor, mas o seu coração pode estar perturbado, e você pode estar a um passo da incredulidade, porque o Salmo diz o louco no seu coração, não há Deus. Diz o louco no seu coração, não há Deus. Então talvez você pode ter um conflito interno e está pensando: será que eu sou de Cristo? Será que eu não sou? Se você tem a certeza que você é e você vive como se fosse, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, eu quero dizer para você que talvez a Escritura está dizendo que você pertence ainda ao diabo, que ele é o Senhor da sua vida, que ele governa sobre você, que ele governa as suas vontades, que ele influencia nas suas obras, que ele influencia nos seus pensamentos. Mas eu quero dizer para você que a Escritura promete para nós que Cristo, Ele é poderoso para hoje, aqui e agora, libertar você do império das trevas e trazer você para o reino do seu Filho amado, como diz as Escrituras. A Escritura fala, como nós já lemos, que Cristo, Ele já cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que Ele já envergonhou os demônios e o diabo na cruz do Calvário, triunfando sobre eles. E a Escritura também diz para nós, se hoje nós invocarmos o nome do Senhor, como diz Paulo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Se você confessar o Senhor Jesus nessa noite, se você tão somente se curvar perante Ele e falar: Senhor, eu quero provar dessa salvação, eu quero experimentar dessa obra perfeita, que vai me trazer segurança, e eu quero fazer parte dessa luta, que a igreja foi chamada para travar. Eu quero fazer parte do povo de Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor é poderoso para perdoar os seus pecados nessa noite, para te lavar, para te purificar, para te restaurar e para te pôr de pé, para que você marche como soldado de Deus.